Olá, fujoshis e fudantes! Hoje vamos fazer nossa tier list de animes yaoi. Então temos ali perfeito, fofo, legal, ruim e interrogação. O interrogação é no caso de animes que eu não conheço, ainda não assisti, mas que talvez eu assista futuramente. Então bora começar. O primeiro é Dramatical Mother, então ele eu coloco em legal, porque eu gosto desse anime e tal, mas eu não considero ele um yaoi, propriamente dito, porque só rola uma, duas cenas, então assim, não tem muita coisa. Mas a história do anime em si é bem legal, e eu lembro também que a animação era legalzinha, eu vi há bastante tempo, então não lembro detalhadamente sobre o que era a história e tal. Mas eu lembro que eu gostei, mas não tinha muita coisa de yaoi em si, então eu coloco ele legal pela história e tal, mas não pelo yaoi em si. Ainokusabe. Ele eu coloco em legal também, porque a história, assim, a proposta da história é interessante, mas eu não shippo necessariamente o casal, e eu acho a história um pouquinho pesadinha também, então, assim, é legalzinho pela história, mas o casal não me chama tanta atenção, então eu coloco ele em legal pela história, mas eu não acho química no casal e tal, mas eu acho que não chega a ser ruim. Boku no Pico, esse eu coloco em ruim, porque eu lembro que eu fui assistir os 2 primeiros episódios, se eu não me engano, e eu não achei a proposta muito legal também. É meio bizarrinha também a proposta, né? Bem bizarra. Então, assim, eu coloco em ruim, porque realmente nada me chamou atenção ali. E depois, Criança Híbrida. Esse eu coloco em perfeito. Sério, é um dos melhores yaois que eu já assisti. Eu lembro que eu chorei muito, eu achei a história linda. A animação era perfeita também, era muito bonita. E elas são, tipo, um compilado de histórias, né? Então, tem histórias que contam sobre um casal, depois sobre outro. E eu lembro que uma história me marcou muito. Eu achei ela, tipo, muito bonita. Lembro que eu chorei horrores. Eu achei a proposta super legal também. Então, assim, é aquele yaoi perfeito. Eu recomendo super pra quem quer assistir um yaoi e ainda não assistiu. E até mesmo autora de yaois consagrados como o Jojo Romântica e Sekai Ichi Hatsukoi. Nakaishi, esse eu coloco em ruim. Eu sei que tem muita gente que ama esse yaoi, mas eu, assim, eu gostava muito do comecinho deles ali, onde eles se conhecem e tal. E tem aquele combate, né, porque o cara não gosta dele, porque tá roubando papel e tudo mais. Eu achava esse comecinho maravilhoso. Eu simplesmente adorei, o que me motivou a continuar vendo. Só que depois que eles viram o casal, eu acho que, tipo, decai muito aí essas cenas e cenas. E eu acabei me desconectando com o yaoi. Então eu não terminei de ver ele, eu dropei porque, sei lá, pra mim perdeu o encanto. Então coloco ele em ruim, porque eu gosto muito do começo, só que depois que eles ficam juntos eu acho que fica muito chato. Esse eu ainda não assisti, né, sei o nome, mas vai estar aparecendo aqui na tela. Kirepapa, esse eu ainda também não assisti. Eu já li a sinopse, só que ela não me chamou a atenção, então eu nem fui ver. Super Lovers. Esse eu coloco em fofo, porque, assim, eu gosto de Super Lovers, é um dos yaois que eu mais assisti, acho que foi um dos primeiros que assisti, na verdade. A animação não é lá grande coisa, mas eu gostava da história, achava ela super interessante. Também eu acho que o Ren e o Haru têm química, então eu gostava bastante. Eu, inclusive, leio o mangá, então é um yaoi que faz parte da minha história. E eu também gosto dele, mas eu não acho que chega a ser perfeito. E óbvio que também tem aquelas ressalvas sobre o relacionamento dos dois, a diferença de idade e tal. Mas como eu já tenho um apego muito grande a esse yaoi, eu relevo isso. Mas eu gosto da proposta do yaoi, inclusive eu acho o mangá maravilhoso. Quem gosta de Super Lovers, recomendo super você ler o mangá, porque a história ela tá bem interessante, acontece umas reviravoltas e tem um desenvolvimento mais legalzinho. Então eu recomendo, eu acho fofo, mas não chega a ser perfeito, porque eu não tenho aquela conexão super forte com a história, como foi, por exemplo, com Criança Híbrida. E também por conta dessa coisa, assim, da diferença de idade, eu fico, assim, mas eu gosto da história. Esse eu ainda não assisti, eu já vi muita gente recomendando, né? Mas eu ainda não assisti porque não me chamou tanto a atenção assim. Maid Rose. Eu já tive interesse e tal, mas eu acabei não vendo porque eu achei outros yaois mais interessantes, então fui com eles. Mas futuramente eu pretendo ver Maid Rose. Ikoku Irokoi. Esse eu coloco em legal. Eu acho a história legalzinha e tal, mas não é um yaoi que ficou na minha mente, que eu lembro até hoje. Tanto que eu não lembro tanto da história, então é legal, mas não é lá grande coisa. Tiger Rope. Esse eu também nunca vi, é o caso de outros yaois que eu coloquei aqui, que eu li a sinopse e não me chamou tanta atenção a ponto de eu ir ver o yaoi. Love Stage. Nem preciso dizer que é perfeito. Eu adoro Love Stage, principalmente porque a pegada é maravilhosa. Desse lance de o protagonista parecer muito uma garota, então ele se veste de garota.
engana o futuro parceiro dele, porque o parceiro dele achava que ele era uma garota desde o início, desde que eram crianças ali, que eles fizeram um comercial juntos. Então ele achou que era uma garota, aí no futuro ele vai fazer outro comercial da mesma marca, só que as crianças adultas agora se casando, ele exige que essa garota volte e tal, porque ele se apaixonou, mas aí ele descobre que era um garoto, então assim, é maravilhoso, porque é uma comédia, ao mesmo tempo tem um romance, e é maravilhoso. Principalmente o protagonista, que ele é um otacão mesmo. E assim, quando começa o romance entre eles, ele fala que ele não vai ser um protagonista de Yaoi, que ele não vai ser um Uki, que ele não vai ser Semi, que ele não vai participar disso. Então é, tipo, muito maravilhoso esse anime. Pra quem nunca viu Love Stage, recomendo super. Porque é um anime leve, é um anime engraçadinho e tal. Pena que não teve segunda temporada, eu queria muito que tivesse. Então assim, Love Stage é uma maravilha, perfeito. E eu queria dar uma pausinha aqui na nossa tier list para falar que eu tenho outros vídeos de Yaoi aqui no canal. Eu tenho vídeos recomendando animes e yaois aqui no canal, vários vídeos. Assim como eu também tenho vídeos recomendando manhwa, mangá e yaoi. E também falando sobre yaois específicos que eu li ou que eu vi e que eu achei que daria uma ótima review aqui no canal. Então aqui no canal eu tô sempre falando de yaois, então se você curte esse conteúdo, eu recomendo super você se inscrever no canal e ativar as notificações para você não perder meus futuros vídeos. Então é isso, eu só queria dar esse aviso. E agora bora continuar com nossa tier list. Number 6. Eu gosto de Number 6, eu acho uma história, né, uma proposta muito interessante, meio futurística, meio utópica também, então eu gosto. Eu gosto dos protagonistas, eu acho que eles cativam. Eu também gosto deles como casal, acho que tem muita química, embora o final do anime quebre muito. Nossa, eu fiquei muito triste com aquilo. Mas eu gostei bastante da história e o desenvolvimento do casal, embora não tenha chegado assim os fins mesmo. Eu gostei bastante, é um casal que me marcou, assim como é um anime que me marcou também na minha trajetória de Yaoi. Então eu acho ele super fofinho. Tem uma cena que ficou no meu coração até hoje, que é a cena ali que... onde tá o Inukasha ali com os cachorros e tal. Era uma montanha. E chega o Nezumi ali pra falar sobre o Shion, alguma coisa sobre o Shion ali, envolvendo o Inukasha. E o Inukasha manda assim que o Nezumi estava com ciúmes. Eu surtei nessa cena, eu achei ela maravilhosa. É uma cena que até hoje ficou no meu subconsciente, eu lembro dela até hoje. Então Number 6 é sim um ótimo anime. Yarishin Beach Club. Esse eu coloco em legal. Eu adorei esse yaoi quando eu fui ler. Eu acho que tem uma história assim interessante sim, embora tenha muitas cenas o tempo inteiro. Mas eu acho que tem uma história super interessante sim. E eu até me motivou a ler o mangá, né? Então eu leio Yarishin, embora não tenha muita atualização, né? Uma tristeza. Mas eu li, eu achei que determinado ponto da história começa a desenvolver mais os casais, então foi um ponto que eu gostei bastante. Principalmente ali o nosso triângulo amoroso entre o Tono, o Yu e o Yaguchi. Tem um certo período assim no mangá onde eles vão para um acampamento, que é onde começa a desenvolver o romance entre o Yaguchi e o Tono. E eu acho assim maravilhoso essa cena. Então assim, tem uma cena, né, que o Tono acaba machucando o tornozelo depois que eles caem e tal. Então o Yaguchi tem que carregar ele até um lugar. Só que o Yaguchi morre de medo de escuro e tal, de fantasma e tudo mais. Então ele e o Tono param nessa escola abandonada ali nas montanhas. E o Tono ainda tem aquela imagem maravilhosa que o Yaguchi é perfeito, uma florzinha maravilhoso. Só que o Tono morre de medo de relâmpago, né, trovões. Então assim, começa a trovoar, tipo, raios o tempo inteiro. E aí, ele surta e começa a gritar a comida favorita dele, porque é o jeito dele se acalmar. E o Yaguchi já tá tipo assim, meu Deus do céu, eu tô morrendo de medo dos fantasmas, assim. Então ele surta e xinga o Tono, fala porra, manda ele calar a boca, senão ele ia bater no Tono. Então assim, essa quebra de expectativa é maravilhosa. E depois eles conversam, então o Tono decide virar amigo do Yaguchi, fala pra ele ser ele mesmo, então ele começa a agir como ele é com o Tono. Eu acho que a Arishin tem um desenvolvimento bem legal. Lá no mangá. Então, se você curtiu o Yarishin, o anime, eu recomendo muito você ler o mangá, porque lá eles desenvolvem mais as coisas, falam um pouquinho mais dos personagens. Então, eu recomendo bastante você que curtiu o Yarishin e ler o mangá. Embora não tenha capítulos, eu acho que nem tem atualização até hoje. Mas eu recomendo super, só pra ver dessa parte assim, porque o Yaguchi e o Yu também se resolvem. Então, é um desenvolvimento super legal lá no mangá. O próximo é Junjo Romântica. Eu coloco ele em fofo, porque eu gosto da história, acho fofinho, mas não me cativa tanto assim. Eu gosto porque tem vários casais, então não fica colado só em um. Então se você não gostar do casal principal, você pode se apegar ao casal secundário e tal. Mas eu gosto de todos os casais de Junjo. Mas eu gosto de todos os casais de Junjo Romântica. Porém, não é um anime que eu chego a falar que é perfeito. Eu acho bom como um yaoi, mas não me cativou tanto a ponto de eu achar ele perfeito. Papa Tokis. Esse eu coloco em ruim sem pensar duas vezes.
Eu lembro que eu fui ver esse yaoi e ele é bem curtinho e eu achei horrível. Simplesmente horrível, porque eu acho a história sem graça, o casal é sem graça, eu acho a história totalmente problemática e assim, parece que não tem conteúdo, então eu não gostei desse yaoi. Papa Date Time, esse eu coloco em ruim também, porque eu acho a história bem mais ou menos, eu acho que é porque é bem curtinho, então não dá pra explorar tanto a história, eu não li o mangá. Mas só por esse anime não me cativou o suficiente pra tentar ler o mangá. Eu achei bem mais ou menos o casal, assim como a história. E o único ponto positivo dele, eu acho que é as cenas, porque são boas, mas eu não acho que é tão interessante assim. Então eu coloco ele em ruim. Sekai Ichi Hatsukoi, esse eu coloco em perfeito, porque eu gosto bastante do casal principal. Assim como a história também, eu acho ela super interessante. E eu ficava, tipo, surtando quando tinha momentos fofos e quando eles se entenderam. Então eu gosto bastante de Sekai Ichi Hatsukoi. Eu não lembro tanto do casal secundário, mas eu lembro que eu gosto muito do principal. E da história também, eu achei interessante a proposta. Então, eu gosto de Sekai Ichi Hatsukoi. Sensitive Pornography. Eu já vi ele em muita lista de yaoi também, mas eu nunca cheguei a ver, porque eu achei a sinopse totalmente estranha, bizarra. Então, eu não quis ver. Esse é outro que eu não conheço também, mas vai estar aparecendo aqui na tela o nome. Sex Pistols, eu coloco em legal. Eu gostei da história, embora eu tenha achado ela um pouquinho confusa. Eu só fui entender mais ou menos, acho que foi no segundo episódio. Mas eu gostei da história, ela é legalzinha. Dokyusei. Esse é um dos que eu peco, assim, porque é um filme e eu costumo enrolar bastante até pra assistir anime. Então eu assisto um episódio ou dois quando eu tenho tempo, assim, e depois eu deixo pra assistir outro dia. E Dokusei é um filme, então eu acho que seria melhor se eu assistisse ele inteiro e normalmente eu não tenho muito tempo pra assistir um filme. E por isso eu ainda não vi, mas eu pretendo ver quando eu tiver um tempo. Spirit Pack. Ele eu coloco em fofo porque eu acho a história super fofinha. Pra quem ainda não viu, eu recomendo super. Eu acho a história muito incrível, assim. Eu acho que tem uma pegada muito shonen. Então, se você curte animes dessa pegada, eu acho que você vai curtir Spirit Pack. E tem um casal super com química também. Além de lutas e treta familiar. Então, assim, maravilhoso. E eu pretendo um dia ler a obra original pra ver se tem mais coisas lá, porque no anime só rolam uns beijinhos aqui ou lá. Mas eu gosto bastante do casal. Assim como a história também, que é super interessante, tem lutinhas, então assim, é perfeito. Ele também tem uma dose de comédia que eu acho sensacional, então com certeza eu recomendo muito você ver Spirit Pack e quem sabe ler também. Yuri on Ice eu coloco em perfeito, embora ele não tenha muito yaoi, no máximo um beijo também, literalmente um beijo. Mas o casal principal tem super uma química, embora não esteja cravado que ele é um yaoi, né? Mas eu gosto bastante. Além também de ser sobre patinação no gelo, que eu adoro, eu acho um esporte lindíssimo. Eu tava louca pro filme, mas o filme virou lenda urbana, né? Então nunca sai. Então nem tem mais esperança, mas eu tava super ansiosa pro filme, porque eu queria saber mais sobre o Victor. Então eu amo todos os personagens de Yuri on Ice, eu acho que não tem nenhum ruim. As cenas de patinação também são lindas. A história é muito incrível também, o casal tem química, embora não seja cravado que ele é um casal e tal. Então eu gosto bastante de Yuri on Ice. Hitori Jimmy, eu coloco ele legal, porque eu gosto da proposta, eu também gosto ali do casalzinho principal, eu acho eles com uma química legalzinhos e tal, e também gosto do casal secundário. É legal e tal, mas não me cativou tanto assim a história. Eu lembro que eu surtei um pouquinho vendo esse yaoi, porque tinha momentos que você ficava puto da vida, tinha momentos que você surtava, como a cena de beijo na escola, no corredor ali, que eu surtei, fiquei doidinha da vida. Mas não é um yaoi que me cativa tanto, então coloco ele em legal. Enfim, essa foi a minha tier list de yaois. De alguns animes yaoi, no caso, eu acho que tem muito mais por aí, mas aqui só tem alguns, então essa é a minha classificação para esses animes yaois. E me diga como seria a sua tier list, onde ficariam os perfeitos, os fofos, os legais, os ruins e os interrogações. Me conta aí tudinho. E lembrando que eu tenho uma playlist só de yaoi aqui no canal, e o link vai estar na descrição e também aqui no card, no cantinho. Então caso você goste muito de yaoi, assim como eu recomendo super você ir ver os outros vídeos aqui do canal. E me diga se você curtiu esse vídeo, deixando o seu like e também comentando, para que assim eu traga outras tier lists de yaoi aqui no canal. De manhwas, mangás, né, classificando eles, assim como também casais. E também conta aí embaixo o que você achou desse vídeo, se você curtiu a ideia. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, assim você não perde meus futuros vídeos de yaoi aqui no canal. E também me siga nas minhas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, porque eu tô sempre ali comentando sobre vários animes, incluindo yaois. Então é isso, terminamos a nossa tier list e nos vemos no meu próximo vídeo. E aqui na tela vai estar recomendando 2 vídeos de yaois, então já clique em um deles para você continuar no canal assistindo meus vídeos, ok? Bora maratonar minha playlist de yaoi, hein? E bye bye!